Meu nome é Jen Aldridge e tenho 35 anos. Se alguém me perguntasse há 1 ano como era minha vida, eu diria que era estável. Não era perfeita, mas era exatamente o tipo de vida que eu havia construído com esforço e disciplina. Eu trabalhava no setor de operações de uma empresa de logística, passava os dias resolvendo problemas, organizando cronogramas e garantindo que tudo funcionasse da maneira certa. Eu gostava dessa rotina. Gostava de saber que minhas contas estavam pagas, que minha carreira estava sólida e que meu futuro dependia das minhas próprias escolhas. Meu apartamento era simples, mas confortável. Minha vida era tranquila. E então havia Liam Hart. Nós nos conhecemos em uma noite de jogos organizada por um amigo em comum chamado Mark. No começo, ele era apenas mais uma pessoa do grupo. Mas Liam tinha um jeito especial de conversar. Ele fazia perguntas, prestava atenção nas respostas e conseguia fazer qualquer encontro parecer mais divertido. Com o passar dos meses, nos tornamos inseparáveis. As noites de jogos se transformaram em cafés durante a semana. Os cafés viraram maratonas de filmes. Depois vieram as mensagens diárias, os telefonemas inesperados e as conversas que duravam até tarde da noite. Liam sabia exatamente qual era meu café favorito. Sabia quando eu estava cansada apenas pelo tom da minha voz. Lembrava de detalhes que eu mesma esquecia. E aos poucos comecei a acreditar que aquilo significava alguma coisa. Talvez ele estivesse esperando o momento certo. Talvez estivesse com medo de estragar a amizade. Talvez sentisse o mesmo que eu. Mas sempre que eu começava a alimentar essa esperança, alguma coisa acontecia. Liam comentava sobre uma mulher que havia conhecido. Falava sobre encontros. Contava histórias de relacionamentos que nunca davam certo. E depois voltava a conversar comigo como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Aquilo era confuso. Ele queria minha atenção. Queria meus conselhos. Queria meu tempo. Mas nunca dizia que me queria. Durante quase 2 anos, aceitei essa situação porque tinha medo de descobrir a verdade. Até que em uma tarde comum, sentada em nossa mesa favorita de uma cafeteria, percebi algo que mudou tudo. Se Liam começasse um relacionamento sério amanhã, eu seria apenas uma espectadora. Assistiria outra mulher, ocupar o espaço que eu já vinha, preenchendo sem receber nenhum título. E naquele instante eu soube que não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Era hora de descobrir, de uma vez por todas, quem eu realmente era na vida dele. Naquela tarde eu fiquei olhando para a espuma do meu café enquanto Liam falava sobre algum problema no trabalho. Normalmente eu prestava atenção em cada palavra. Naquele dia, porém, minha mente estava em outro lugar. Meu coração batia rápido. Eu estava cansada de viver na dúvida. Cansada de tentar interpretar sinais. Cansada de me perguntar se ele sentia algo por mim ou se tudo aquilo existia apenas na minha cabeça. Liam percebeu meu silêncio. Jenna, está tudo bem? Respirei fundo. Talvez fosse a pior decisão da minha vida. Talvez fosse a melhor. Mas eu precisava saber. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Ele endireitou a postura. Claro, o que aconteceu? Por alguns segundos, fiquei encarando minha xícara. Depois tomei coragem. Eu gosto de você. Não como amiga. O sorriso dele desapareceu. Seu rosto mostrou surpresa. Depois preocupação. E então um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Meu estômago afundou. Eu já sabia que aquilo não era um bom sinal. Jenna, eu não esperava ouvir isso. Tentei sorrir. Eu imaginei. Ele passou a mão pelo rosto. Parecia estar procurando as palavras certas. Posso pensar um pouco? Assenti. Claro. Terminamos o café em silêncio. Quando fomos embora, o abraço de despedida pareceu estranho. Distant. Como se alguma coisa tivesse mudado para sempre. Naquela noite eu quase não dormi. Passei horas imaginando todos os cenários possíveis. Talvez ele percebesse que sentia o mesmo. Talvez precisasse apenas de tempo. Talvez tudo acabasse ali. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Liam. Meu coração acelerou imediatamente. Atendi tentando parecer calma. Oi. Do outro lado houve alguns segundos de silêncio. Então ele falou. Eu pensei muito sobre o que você me disse. Fechei os olhos. Sabia o que estava vindo. Jenna, você é incrível. Aquelas palavras já soavam perigosas. Você é inteligente, gentil e uma das pessoas mais importantes da minha vida. Meu peito apertou. Mas eu não vejo você como namorada. O mundo pareceu parar por um instante. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Acho que funcionamos melhor como amigos. Era a resposta que eu mais temia. Mesmo assim, ouvi cada palavra até o final. Entendi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Obrigada por ser sincero. Algumas horas depois, ele me enviou uma mensagem. Talvez para reforçar sua decisão. Talvez para aliviar a própria consciência. A mensagem dizia: você é uma pessoa maravilhosa, mas não vejo você como alguém para namorar. Acho melhor continuarmos apenas amigos.
Fiquei olhando para a tela durante vários minutos. Então respirei fundo e respondi apenas 2 palavras. Tudo bem. Mas naquele momento eu tomei uma decisão silenciosa. Se eu não era material para namorada na vida dele, ele também deixaria de ser o centro da minha vida. Nos dias seguintes, algo mudou dentro de mim. Não foi uma transformação dramática. Eu não acordei feliz. Não esqueci Liam da noite para o dia. Mas pela primeira vez em muito tempo, parei de organizar minha vida ao redor dele. Na terça-feira de manhã, recebi uma mensagem. Café mais tarde? Era o tipo de convite que eu normalmente aceitava sem pensar. Mas desta vez fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois respondi apenas: hoje não posso. Estou ocupada. A resposta dele veio rápido. Tudo bem. Pela primeira vez em 2 anos eu não senti culpa. Nos dias seguintes aconteceram mais mensagens, mais convites, mais tentativas de manter a rotina de sempre. Mas a rotina já não existia. Eu estava aprendendo a viver sem depender da atenção dele. Com o tempo livre que surgiu, decidi fazer algo diferente. Entrei em uma academia. Nada de plano de vingança. Nada de tentar impressionar ninguém. Eu só precisava ocupar minha mente. Foi lá que conheci Noah Parker. Na primeira aula eu estava completamente perdida. Tentava acompanhar os exercícios sem parecer ridícula. Em determinado momento, Noah se aproximou. Ele era um dos treinadores. Alto, simpático e com um sorriso tranquilo. Posso ajudar? Perguntou. Eu ri. Por favor. Ele corrigiu minha postura e explicou tudo com paciência, sem arrogância, sem tentar parecer superior. Quando terminei o exercício corretamente, ele sorriu. Viu? Você é mais forte do que imagina. Aquela frase ficou na minha cabeça, porque não parecia que ele estava falando apenas do exercício. Nas semanas seguintes, começamos a conversar. Primeiro sobre academia, depois sobre filmes, música, viagens, trabalho. Tudo acontecia de forma natural, sem jogos, sem sinais confusos, sem aquela sensação constante de tentar adivinhar o que há. Outra pessoa estava pensando. Então, numa sexta-feira à noite, Noah me convidou para sair, diretamente, sem rodeios. Gostaria de jantar comigo sábado? Fiquei surpresa por alguns segundos. Não porque eu não gostasse dele, mas porque fazia muito tempo que alguém demonstrava interesse de forma tão clara. Sorri. Sim, o sorriso dele aumentou imediatamente. Ótimo, vou te buscar às 7. Naquela mesma noite, meu celular vibrou novamente. Era Liam. Você sumiu ultimamente. Fiquei olhando para a mensagem. Antes eu teria respondido no mesmo minuto. Teria explicado tudo. Teria tentado tranquilizá-lo. Mas agora era diferente. Porque finalmente eu tinha entendido uma coisa importante. Liam teve a chance dele. Foi ele quem decidiu que eu não era alguém para amar. Então ele não tinha o direito de agir como se ainda fosse o personagem principal da minha história. E sem perceber, enquanto uma porta se fechava lentamente atrás de mim, outra começava a se abrir. O sábado chegou mais rápido do que eu imaginava. Às 7 da noite, Noah estacionou em frente ao meu prédio, exatamente no horário combinado. Quando entrei no carro, ele sorriu. Você está linda. Não foi exagerado. Não pareceu uma frase ensaiada. Foi simples, sincero. E talvez por isso tenha significado tanto. Durante o jantar, conversamos por horas. Falamos sobre trabalho, viagens, sonhos e até sobre os erros que já cometemos na vida. Com Noah, tudo parecia leve. Eu não precisava adivinhar o que ele sentia. Não precisava analisar mensagens. Não precisava correr atrás de atenção. Pela primeira vez em muito tempo, eu apenas aproveitei o momento. Quando cheguei em casa, encontrei várias notificações no celular. A maioria era de Liam. Está tudo bem? Você anda diferente. Podemos conversar? Olhei para aquelas mensagens e senti algo inesperado. Nada. Nenhuma raiva. Nenhuma tristeza. Nenhuma esperança. Apenas indiferença. Na segunda-feira recebi outra mensagem dele. Desta vez mais direta. Ouvi dizer que você saiu com alguém. Fiquei alguns segundos olhando para a tela. Então respondi. Sam. A resposta dele veio quase imediatamente. Você já está namorando? Sorri de leve. Era curioso. Durante 2 anos eu estive disponível. Sempre presente. Sempre pronta para ouvir seus problemas. E isso parecia normal para ele. Mas agora que eu estava seguindo em frente, de repente ele queria respostas. Queria explicações. Queria saber detalhes da minha vida. Respirei fundo e respondi apenas. Estou conhecendo alguém. Minutos depois apareceu outra mensagem. Não esperava que você seguisse em frente tão rápido. Dessa vez eu realmente ri, porque aquela frase revelou algo importante. Liam nunca imaginou que eu fosse embora. Ele acreditava que eu continuaria ali, esperando, disponível, pronta para ocupar o espaço de amiga emocional sempre que ele precisasse. Mas aquele tempo havia acabado. Olhei pela janela do apartamento. A cidade seguia movimentada. As luzes brilhavam.
Os carros passavam, e pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida estava avançando na direção certa. Não porque Noah tivesse aparecido, mas porque eu finalmente havia escolhido a mim mesma. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar amor, outras entram para nos ensinar valor próprio. Liam me ensinou a diferença. Fechei o celular, sorri e continuei seguindo em frente. Porque quando alguém diz que você não é suficiente para ele, isso não define o seu valor. Define apenas a capacidade dessa pessoa de enxergar quem você realmente é. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.